Você sabe o que é importante ter numa dieta voltada para o ganho de massa muscular, em especial para as mulheres? Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos repassar alguns detalhes que eu considero importantes numa dieta voltada para o ganho de massa muscular nas mulheres. Então, uma dieta para o ganho de massa muscular feminino. Basicamente, o que pode ali realmente ter uma grande diferença entre uma dieta para o ganho de massa muscular feminino, comparando com uma dieta voltada para o ganho de massa muscular dos homens? Principalmente as quantidades. As mulheres, claro, vão ter uma quantidade, uma ingesta calórica menor, mas isso depende também de cada pessoa, do peso, do nível de treinamento. Então isso pode variar bastante, na verdade. Agora, o que é importante ter, que não pode faltar de jeito nenhum? Proteína, né? Como a maioria já sabe, mas para quem não sabe, a proteína ela é formadora de massa muscular, é o macronutriente o qual vai servir é o tijolo, ou seja, uma proteína ela é formada de aminoácidos. E esses aminoácidos a gente pode considerar como se fossem os tijolos, os quais vão ajudar no ganho de massa muscular. Quando você faz um treino puxado, você agride a fibra muscular, ou seja, ela precisa de uma supercompensação, que é o que vai acontecer depois do treino. Então, você machucou ali a fibra, ela vai depois, com você seguindo uma dieta adequada, aí sim esses nutrientes vão vir e fazer essa supercompensação, que é onde você vai crescer, onde vai acontecer o ganho de massa muscular. É claro que assim envolvem outras coisas, mas considerando a dieta, é interessante você ter proteína em todas as refeições, ou pelo menos em quase todas. Não ficar um período muito grande sem consumir uma porção de proteína. Então por quê? Após uma refeição, ocorre a síntese proteica daquela proteína que você ingeriu. Se for um whey, por exemplo, ele tem uma absorção mais rápida do que, por exemplo, um bife, uma carne, que demora um pouco mais. Mas, após 2 horas, mais ou menos, aquela proteína, o teu corpo ele começa a baixar aquele nível de síntese proteica. Então, não significa necessariamente que você vai perder massa muscular. Porém, se nesse período de até 3 horas depois você não come nada, pode ser que, dependendo do caso, você não privilegie o ganho de massa muscular. Torne ele um pouco mais difícil. Não necessariamente que você vai perder, mas pode ser que torne um pouco mais difícil no processo de ganho, se isso acontecer com muita frequência no seu dia ou na sua semana. Então é interessante sim você manter uma regularidade das refeições, e principalmente com porções de proteína. Mas quanto de proteína eu tenho que comer? Né? Você pode estar perguntando. Isso varia muito de pessoa para pessoa, mas pelo menos para você que treina, que faz a musculação já, pelo menos do nível intermediário para cima, uns 2 gramas por quilo de peso, mas pode chegar mais, a 3 e pouco, depende da pessoa. E que tipo de proteína é legal? De preferência, proteínas que não tragam junto muita gordura. Por exemplo, muita gente come o ovo, beleza. O ovo na clara, ele tem em torno de 3,5 gramas de proteína e nada de gordura. Enquanto que na gema, ele vai ter por volta de 2,5 gramas de proteína mais quase 5 de gordura. Então toda a gordura do ovo está na gema. Então assim, por que você come mais clara do que gema? Ou por que você come essa quantidade? No cálculo da dieta, o teu nutricionista ele vai calcular isso mais pela questão das gorduras. Então, a quantidade de proteína também, mas a gordura que está junto na gema. Então, a gema ela traz a proteína, mas traz junto a gordura. É o mesmo que acontece com uma carne gorda. Vai comer uma carne gorda, uma carne vermelha, uma fraldinha, por exemplo.
que é uma carne mais gorda, um cupim. Ele tem a proteína, mas junto tem a gordura. Não só aquela gordura que você vê, por exemplo, da picanha que você consegue ver. Tem a gordura intrínseca, que é a gordura que está ali, entre as fibras. Essa você não consegue tirar. Então, seguir por uma linha mais de proteína magra, né, patinho, por exemplo, até o filé mignon, de repente, coxão mole, coxão duro, o frango. O frango, se você não gosta de comer, por exemplo, o peito, que é muito seco, talvez, a coxa, a sobrecoxa também, mas sem a pele, tá? Porque todo o colesterol está muito ali na pele. Mas enfim, então é interessante você ter porções de proteína ao longo do teu dia na quantidade certa para você. E o carboidrato, ele não pode ser visto como um vilão. Para você, mulher, que quer ganhar massa, então o carboidrato ele não é um vilão. Você tem que ter uma quantidade, porque o músculo, ele é formado, o volume muscular ele é dado principalmente pelo glicogênio, o glicogênio nada mais é do que o carboidrato que você comeu. Vamos supor, você comeu uma batata doce. Agora, daqui 4 a 5 horas, esse carboidrato ele vai ter sido metabolizado pelo organismo e ele vai ser estocado na forma de glicogênio no fígado e nos músculos. Então, o que dá aquele volume bacana é o carboidrato, junto com a água, claro. É o que acontece quando a gente vai para uma competição de fisiculturismo, na última semana, o Carb Up. Então, fica ali um período, alguns atletas sem comer nada de carboidrato, vai baixando, quase zero até zero, e depois faz uma supercompensação, aumenta a quantidade de carboidrato e com isso o músculo ele vem aquele volume sem vir a retenção. Vou dar alguns exemplos aqui de alguns carboidratos bons, principalmente os complexos. Por exemplo, batata doce, mas não necessariamente tem que ser batata doce. Pode ser batata inglesa, a mandioquinha salsa, inhame. Então todos esses são bons. Você pode estar incluindo na sua dieta. De novo, a quantidade varia de pessoa para pessoa. E para saber certinho a quantidade que você precisa, só realmente na consulta. Que aí pelo cálculo geral, na avaliação tal, e tudo mais. Mas assim, é importante. Vamos dar um exemplo aqui de alguma coisa que você pode fazer logo cedo. Você acordou logo cedo e você, por exemplo, não tem muita fome, ou quer alguma coisa prática, rápida ali. Um exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Você pode pegar um pouco de abacate, banana, whey, pega um wheyzão top do bom, então whey, abacate, banana e uma pitadinha de sal. Sal mesmo, sal. Pode ser o sal do Himalaia, se você quer ser mais chique, ou sal normal. Então, beleza, colocou uma pitadinha de sal. Por quê? Na primeira refeição, manda um shakeão desse para dentro. O sal, na verdade, ele facilita a entrada de nutrientes na célula. Então, logo cedo, ele já vai facilitar com que essa proteína e esse carboidrato já entre logo de uma vez e você já dá aquela restaurada logo de manhã. Só um exemplo aqui, tá? Outra coisa, o pós-treino, na verdade, ele começa no pré-treino. O que é importante você ter, assim, para que você não perca massa muscular e favoreça o ganho? Aminoácido circulante, de preferência todos eles, todos os essenciais, não só o BCA, não só a glutamina, mas todos os essenciais, porque a leucina que tem no BCA, ela começa a síntese proteica, mas ela não termina. Para ela terminar, ela precisa dos outros, precisa do resto, dos outros aminoácidos essenciais. Então, o que é bacana? Por exemplo, algum pré-treino, inclusive esse pré-treino eu fiz na minha linha, que é esse aqui. Já aproveitar para fazer uma propaganda dele aqui. Aqui tem todos os aminoácidos essenciais. Então, o treino é um evento catabólico. Um treino é um evento desgastante. Você, na verdade, você está perdendo ali. Você está machucando o músculo. Você está, entre aspas, catabolizando. Mas se você tem aminoácido circulante na tua corrente, no teu sistema, você evita isso. Né? Você consegue evitar com que ocorra nenhuma perca. Então ele se torna um evento mais anabólico do teu treino. É interessante, então, você, em volta do treino, tanto pelo menos 2 refeições antes, ter uma porção bacana de proteína e de carboidrato. E depois, também. Logo depois, você pode tomar um whey. Mas é obrigatório tomar um whey logo depois do treino? Não é obrigatório. Não quer dizer que se você
terminar de treinar e esperar um período ali de 30 minutos, 1 hora, para fazer uma refeição sólida, não quer dizer que você vai perder nesse tempo, não vai, não quer dizer isso. Mas o whey ele facilita, né? Então se você tem um whey bom, se você tem condições de pegar um whey bom, um whey isolado, um whey hidrolisado, manda um wheyzão top para dentro logo depois do treino, espera mais ou menos 40 minutos, 1 hora e faz uma refeição sólida, com proteína também e carboidrato. Aí fica top. Agora se você, exemplo, treina logo de manhã e não consegue comer nada antes do treino. Você treina às 6 da manhã e não consegue comer nada, senão passa mal. Aí, nesse caso, você vai precisar comer carboidrato antes de dormir. É claro que o tipo de carboidrato tem que ser escolhido e a quantidade também. Porque dá tempo dele virar glicogênio no teu músculo para você aguentar treinar logo cedo. Porque aquilo que você come logo de manhãzinha, não dá tempo dele virar glicogênio no músculo. Ele só vai ficar circulante ali na tua corrente, mas pelo menos evita um pouco que você passe mal. Mas tem gente que gosta de treinar em jejum. Enfim, alguns detalhes aí. Então, pessoal, ó, e as gorduras? Gordura, na verdade, não precisa se preocupar tanto, não. Ela vem junto, já um tanto nas carnes, ali no ovo. Pelo menos algumas gorduras boas, daí beleza. Oleaginosas, por exemplo, castanha, né, castanha de caju, do Pará, amêndoas, esse tipo de gordura. No abacate tem gordura boa também. O azeite você pode pôr um pouco na salada. Então aí já tem essa gordura boa, esse tanto de gordura. Que não é muito, tá? Não precisa ser muita coisa. Então, outro detalhe importante, você não esquecer do treino, claro. Porque a dieta, digamos que ela representa 70% do teu resultado. Mas se você não estiver treinando de acordo, você não vai conseguir ganhar massa. Claro, se você estiver treinando um treino mais ou menos, não se dedicando, aquele treino que você vai e faz ele meio xoxo, fica no celular o tempo inteiro, aí não vai dar certo, de jeito nenhum. Você tem que sentir, tem que ser um treino intenso. Pede para o teu personal, quem te acompanha, passar um treino intenso, aquele que você não descansa muito entre as séries. Você pega um peso, não necessariamente um peso pesadíssimo, mas um peso que você aguenta, contanto que não prejudica a forma de execução e que consiga descansar pouco entre as séries. Então fez uma série ali, terminou, só o tempo de você respirar, voltar meio que ao normal, já vai de novo. Ou se for combinado, faz os dois, daí respira, voltou ao normal, já vai de novo, não fica perdendo tempo. Essa intensidade vai ajudar você tanto para o ganho de massa muscular, quanto para perca de gordura. Quando são exercícios combinados, de 2, 3, assim por exemplo, ajuda bastante a ativar mais o metabolismo, que é aquele ganho que você vai ter daí com qualidade. Então, pessoal, é o seguinte, não deixe de procurar sempre um profissional para acompanhar você, um nutricionista na tua dieta, um personal trainer no seu treino, e de preferência que os dois se entendam, né? Ou eles conversem entre eles para saber se a dieta está dando certo e o outro saber se o treino está dando certo, para fazer os dois baseado no mesmo objetivo. Isso é muito importante. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para você saber sempre que eu postar um vídeo novo. E a gente vai ter mais novidades logo com vídeos voltados para as mulheres, por ganho de massa, focado mais em membros inferiores, pernas, glúteos, enfim. Então fique atento.